Convido a todos, então, para que a gente possa se recolher em pensamento e se dirigir ao alto para agradecer ao nosso Pai Criador pelas bênçãos que todos recebemos a cada dia, em especial pela bênção desse momento de nos encontrarmos aqui para assistirmos esta palestra, para abrirmos novos conhecimentos, que possam contribuir com o nosso trabalho de magnetizador, no auxílio ao nosso semelhante. Que Deus abençoe a todos nós, nos envolva numa noite de paz, de fraternidade, de muito aprendizado, que os bons espíritos estejam com todos nós, abençoando este trabalho, nos inspirando a todos e nos livrando de todo o mal. Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre. Então, a ideia de falar um pouco sobre hipnose, né? Eu fui provocada aí por Adilson e por Tatiana também, a tentar pensar como é que a hipnose, a hipnoterapia e a hipnologia, ela pode contribuir para o trabalho com magnetismo, né? Inicialmente, a primeira ideia foi falar um pouco do histórico, mas o histórico do magnetismo da hipnose é algo que tem muitos livros, muitos sites, então seria falar um pouco mais do mesmo. Então, não seria interessante e não teria muito a acrescentar, rebater nessa tecla aí da história do magnetismo e da hipnose. E eu vou começar, assim como me provocaram a falar do assunto, eu vou provocar vocês com a reflexão. Quando a gente é magnetizador, a gente aprende o seguinte, que a hipnose, ela é um tipo de redução do magnetismo, né? Existe todo aquele embate para saber se o magnetismo era ciência ou não, e no final as duas comissões lá da época decidiram que o que existia era um fenômeno sugestivo. Não tinha ainda o nome da hipnose, o nome da hipnose veio um pouco depois, né, com Brady, mas eles acreditavam que o que acontecia na verdade era fruto da imaginação. Por mal ou por bem, a hipnose ela passou a ter uma existência com Brady, depois que ele viu algumas apresentações de magnetizadores, e a partir daí ele começou a pensar como é que essa imaginação ela poderia ser usada para influenciar o comportamento de outra pessoa. Então é muito comum as pessoas que começam a jornada de uma prática curativa, ao iniciar com magnetismo, ter um pouco de preconceito com a hipnose, acreditando que a hipnose ela é menos do que o magnetismo, ou que ela é um apêndice do magnetismo. Mas a hipnose, assim como o magnetismo, o que é que ela traz? Ela foi desenvolvendo, né, se tornou uma ciência que é estudada em muitos países, em muitas universidades, está retomando, assim como o magnetismo, com uma grande força, tanto dentro da psicoterapia, né, ou terapia de base psicológica, como em outras categorias profissionais, como os odontólogos, por exemplo, que já utilizam há muito tempo, até mesmo antes dos psicólogos, e os fisioterapeutas. E entre outras categorias profissionais que têm resoluções específicas aprovando e facilitando o uso da hipnose dentro da respectiva categoria profissional. Então, eu vou provocar vocês se alguém tiver esse tipo de preconceito ou pensamento de que a hipnose é uma ciência menor, a tentar igualar essas duas ciências, a hipnose e o magnetismo. Eu costumo dizer que a hipnose e o magnetismo hoje, eles são filhos que foram separados assim que nasceram. Por quê? Porque os dois têm potencial, tanto a hipnose quanto o magnetismo. E na minha experiência, eu já tive a oportunidade de trabalhar com práticas curativas exclusivamente com magnetismo humano e exclusivamente com a hipnoterapia. As duas são eficazes, beleza. E são ainda mais poderosas quando juntas, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou tentar explicar aqui algumas coisas que eu já venho matutando há algum tempo de como essas práticas elas podem se unir no contexto de um tratamento numa casa espírita
através do magnetismo. É claro que quem tem a prática magnética em casa ou fizer atendimentos em outros locais que não sejam na casa espírita também pode fazer uso de alguns recursos que a gente vai trabalhar aqui hoje da hipnose ou da hipnoterapia em geral. E aí eu comecei falando sobre hipnose, hipnoterapia, hipnologia, que são termos distintos, tá? A hipnose, ela pode ser tanto um estado, a pessoa está em hipnose, né? Essa palavra hipnose pode ser usada com essa significação e pode ser utilizado também enquanto técnica. Então, a técnica da hipnose. Hipnologia é quem estuda a hipnose e suas aplicações. E a hipnoterapia é uma terapia que usa a hipnose como coadjuvante. Não vai existir uma terapia exclusivamente hipnótica. Vai ser sempre a hipnose com alguma outra coisa. E tem que existir um fundamento antes da utilização da hipnose. Então, geralmente, o que é que a gente vê? A gente vê um psicólogo que aplica a hipnose, então ele tem uma, uma visão do ser humano, e a hipnose vem depois disso para auxiliar na recuperação psicológica de alguma psicopatologia. Mas a hipnose, ela pode ser, como a psicologia é muito ampla, ela pode ser utilizada em praticamente todas as abordagens psicológicas. Então, eu queria deixar isso bem claro. Apesar da palavra ser hipnoterapia, não existe terapia exclusivamente hipnótica. O que existe é a hipnose auxiliando ali alguma prática, seja ela psicológica ou não. O mais comumente é que seja uma prática psicológica, né? Porque geralmente a prática psicológica ela já tem um fundamento, tem uma visão do ser humano, tem uma visão de mundo, com a qual o terapeuta trabalha, tá? Falando isso, deixando esses termos claros, eu tentei, só para fins didáticos, separar um pouco do que a gente vai falar aqui em duas perspectivas, em duas grandes perspectivas, que seriam o quê? A contribuição teórica da hipnose para o magnetismo e a contribuição técnica. Ah, digo, eu tenho que ver isso aí de forma separada? Não, não tem e não deve. Eu só vou fazer isso para ficar mais fácil expor para vocês alguns pontos para a gente pensar juntos e reafirmando aqui que é uma colocação, não é uma verdade. Então, se alguma coisa que eu falar não fizer parte do seu cotidiano, não fizer parte das crenças que você tem, fique à vontade para questionar e para tentar ver outras possibilidades de aplicação da hipnose no contexto em que você está. Tá certo? Vamos começar então com a contribuição técnica. Eu poderia começar com a contribuição teórica, mas assim, corre o risco de eu falar muito e alguma coisa ficar para trás. Então eu dei uma ênfase especial nas contribuições técnicas da hipnose para o trabalho com o magnetismo. E dentro dessa contribuição técnica, eu separei em três fases. Nós temos uma contribuição técnica da hipnose para o trabalho magnético, e dentro dessa perspectiva da contribuição técnica, vai ter a contribuição no pré-atendimento, no atendimento e no pós-atendimento daquele paciente que a gente procura tratar. O que é que eu estou chamando de atendimento aqui? Eu estou chamando de atendimento ao momento em que você recebe aquela pessoa e você vai aplicar o passe nela. Você vai magnetizá-la. Então, nós temos uma fase anterior a isso e uma posterior. O que seria uma fase anterior ao atendimento, ou um pré-atendimento? Começa desde lá, quando a pessoa fica sabendo que na sua cidade, no local em que ela reside ou não, existe um centro espírita
que tem umas pessoas ali que mexem a mão de uma determinada forma e que aquela forma de mexer as mãos pode trazer uma cura ou alívio para algum sintoma. Então, o pré-atendimento começa daí. É quando a pessoa ouve falar daquele trabalho. Quando um amigo falou, quando um magnetizador falou, quando um frequentador da casa espírita falou. É a partir daí que a pessoa começa a criar vínculo com a instituição que oferece o passe magnético. Nessa fase, a gente pode pensar em formas de contribuição da hipnoterapia. Como, Diego? Quem trabalha com hipnose há algum tempo sabe de algumas coisas básicas. Por exemplo, é muito importante para que a hipnose funcione que a pessoa, o cliente, o paciente, a quem nosso esforço de tratar vai ser direcionado, se sinta confortável com nossa presença e se sinta confortável com o que a gente pretende fazer. Então, se o acolhimento não for bem feito, ou se a casa espírita ou os magnetizadores da determinada casa espírita se comportarem de um modo que na visão dessa pessoa seja duvidosa, então esse acolhimento ele já vai ter uma certa deficiência. Então é muito importante. Eu acredito que todas as casas espíritas elas tenham como premissa agir corretamente em todas as situações. E a hipnose só vem ratificar isso. Que parte do sucesso terapêutico está na maneira como nos comportamos. Dentro da casa espírita também. Né? É a questão da importância da imagem que os magnetizadores e a instituição têm perante a sociedade. Nesse ponto, é de extrema relevância que as pessoas tenham consciência de que o que elas fazem, os seus atos, eles passam uma imagem para aquela pessoa que pode ser um potencial paciente depois de algum tempo, alguns anos, alguns meses, enfim. É isso que nós já sabemos na hipnoterapia. Isso não quer dizer, é claro, que a gente tem que sempre agir de um modo que a gente ache que tem que fazer uma boa imagem. Não é isso. Mas a gente tem que procurar ser minimamente coerente com o que a gente fala. Ou seja, nossas ações, elas têm que estar passo a passo com o que a gente pensa e com o que a gente estuda também. Nessa parte de pré-atendimento, também faz parte da nossa experiência como hipnoterapeuta o seguinte: se uma pessoa chega para fazer uma hipnoterapia, ou uma terapia psicológica que seja, e você não explica nada a ela do que pode acontecer, ou de como o procedimento ele pode se desenrolar, é natural que a pessoa sempre fique com o pé atrás. Esse pé atrás na psicologia a gente chama de processo de resistência. E a gente pode minimizar essa resistência quando a gente coloca esse paciente ou esse cliente em contato com o que a gente faz. No caso da instituição espírita, o que é que eu imagino que possa ser relevante do conhecimento da gente, né? Trazendo da hipnose. Que tenha pelo menos um grupo ou uma pessoa daquela instituição espírita que seja acolhedora. O papel do acolhedor na casa, no centro ou na instituição espírita. Aquela pessoa que talvez seja a primeira que aquele paciente vai ter contato. O paciente ouviu falar que ali naquela casa espírita tem um pessoal que trabalha com um negócio de energia que pode fazer bem a ela. Ela pode ir atrás dessa instituição. E a primeira pessoa que tem que estar lá para atender essa pessoa tem que ser uma pessoa que seja minimamente qualificada, que
entenda dos processos que acontecem na instituição espírita, teria que ser uma pessoa que soubesse minimamente sobre a doutrina espírita e, acima de tudo, teria que ser um indivíduo que se esforce para tentar minimizar os seus julgamentos e os seus preconceitos com relação às pessoas que procuram a casa espírita. Porque nem todo mundo que chega cumpre aquele estereótipo de paciente que a gente deseja tratar, né? Muitas vezes, e vou falar isso porque eu já vi isso acontecendo em alguns centros espíritas, às vezes é alguém da comunidade LGBTQI+. Então, se a pessoa que está lá acolhendo acha que ser gay, homossexual ou lésbica é uma punição de Deus, ou seja lá o que for, esse acolhimento não vai ser bem feito. E esse é um assunto muito delicado, principalmente quando a gente está num contexto religioso, seja qual for, seja espírita, seja católico, enfim. Então, a figura da pessoa que está lá na casa espírita, o acolhedor, ele tem que ser preparado. Se ele não for preparado, ele já tem que ter trazido, tem que ter isso já dentro dele, de tentar minimizar esses julgamentos, seja com orientação sexual, com cor, com idade, enfim, todos esses aspectos que poderiam ser delicados na hora do acolhimento. Por quê? Mesmo que a pessoa precise daquele tratamento e ela esteja muito motivada para fazer, se ela sentir que ela não é bem acolhida, isso vai repercutir lá na frente. Quando aquela pessoa deitar na maca ou sentar na cadeira para tomar o passe, ela vai estar lá se questionando se a pessoa que está aplicando o passe está julgando ela. Então, o julgamento daquele que pretende curar a pessoa ou tratar, enfim, qualquer sinônimo aí pode ser usado. Esse julgamento, ele é um tanto quanto pernicioso na hora de manter esse vínculo e talvez durante o tratamento e até após. Então, a parte do pré-tratamento, pré-atendimento é extremamente importante. E mais uma vez eu digo que é extremamente importante ter um grupo ou pelo menos uma pessoa que ela seja qualificada para poder acolher essa pessoa, falar um pouco da doutrina, que talvez ela não conheça, falar um pouco do que é o magnetismo, até apresentar mesmo o espaço físico do lugar que ela vai ser tratada. Então, quando a gente faz isso, quando a gente tem esse cuidado, esse carinho com o paciente, isso vai ser vai tornar mais fácil estabelecer o rapport com esse paciente lá quando ele for para a sala de passe. Para a sala, para o salão, para a cadeira, para a maca, porque a pessoa já está preparada, ela já sabe o que ela vai enfrentar. Ela não precisa de mais desafio. O desafio dela é ficar boa. Não é pensar se um espírito vai estar lá junto com o magnetizador, não é pensar se a pessoa que está lá magnetizando ela tá julgando pela orientação sexual, pela raça que ela tem, pelas coisas que ela faz, pelo trabalho que ela executa. O pensamento dela tem que estar focado em melhorar. Então, isso é algo que eu trago da prática psicológica e da prática da hipnoterapia. Essa necessidade de acolher com o mínimo de julgamento possível para possibilitar a cura daquela pessoa que nos procura. Uma outra coisa que é bem comum, depois que a pessoa passa por esse processo de ir à casa espírita procurar o tratamento, alguns centros têm o que se chama de entrevista de triagem. Nessa entrevista de triagem, é mais visível a forma como a gente pode utilizar alguns processos hipnóticos, e com destaque para a linguagem hipnótica. O que é linguagem hipnótica? Uma série de frases, de termos, de formas de falar que facilita nosso trabalho, tanto para pesquisar o que é que aquela pessoa precisa,
como para iniciar esse processo de cura. Como assim, Diego? Eu não entendo nada de hipnose, nada de hipnoterapia, não entendo de linguagem hipnótica. O que é que você quer dizer com isso? É uma coisa simples. A gente faz isso diariamente, mas o que é que acontece? Na terapia, a gente usa isso com fins terapêuticos. A pessoa que está lá fazendo a entrevista de triagem, geralmente ela começa assim: Fulano de tal, me conte sobre você ou qual é o seu problema. Essa é a mais clássica. Qual é o seu problema? Diga aí porque a gente quer resolver o seu problema. E quando a gente fala assim, qual o seu problema, a gente já está enquadrando que aquela pessoa sente em alguma coisa. Ou seja, você sente alguma coisa que é problemática e que a gente vai resolver. Então, quando a gente fala de problema, a gente está falando disso tudo. É o que vem por trás da frase. Entende? Toda frase ela tem um pressuposto. Esse pressuposto ele pode ser bom para a finalidade terapêutica que você quer, ou pode ser não tão bom. O que a linguagem hipnótica vai fazer é tentar selecionar as palavras certas e as sentenças mais corretas possíveis para que os pressupostos eles auxiliem a pessoa a ver o que ela sente de uma forma diferente. Seria diferente, por exemplo, em vez de perguntar qual é o problema, ou qual a dificuldade, ou qual é a doença, a gente falar o seguinte: como é que nós podemos ser úteis? Porque aí a gente não fala de problema, a gente também não fala de resolver, a gente fala de ajudar. E de fato, nós estamos lá para ajudar, seja na casa espírita, seja numa clínica. E isso possibilita que a pessoa comece a pensar, e isso é automático. Quando a gente faz uma pergunta, a cabeça da gente começa a formular uma resposta, seja ela correta ou não. Então, quando a gente pergunta como nós podemos ser úteis, como nós podemos te ajudar, aí a pessoa vai começar a pensar. Talvez até a esse primeiro momento ela não tenha nem passado pela cabeça dela a forma como ela quer ser ajudada. Então, facilitar esse processo já é terapêutico. Ela começa a se engajar na própria terapia, pensando em soluções, em oportunidade de desenvolvimento. E se quem tiver na entrevista tiver uma visão pessimista sobre uma patologia, sobre uma doença, provavelmente as palavras vão refletir isso. Então, se a pessoa está ali já sofrendo e a outra que está entrevistando já parte do pressuposto que a doença é um processo ruim, porque dói, então isso vai deixar a outra pessoa um pouco mais ansiosa, porque ela, se é um processo ruim, ela vai querer se livrar logo. Quem é que quer sentir coisa ruim? Ninguém. Ninguém quer sentir coisa ruim. Mas o problema. Existe mais um problema em falar de problema. É que nem sempre aquele problema ele pode ser resolvido. Às vezes ele pode ser amenizado, mas não resolvido. E aí também a gente não pode prometer resultados. Isso acontece na hipnose, na psicologia, muito. Às vezes a pessoa vem procurando uma cura definitiva para o que ela está sentindo. E às vezes não é nem cura, às vezes é uma ressignificação. Às vezes é ela pensar no problema de uma forma diferente. Às vezes o problema não é tão grande assim. Então a linguagem hipnótica, ela parte ela parte desse princípio de que a linguagem ela tem um pressuposto por trás dela. A gente precisa saber o pressuposto para fazer a colocação correta na hora da entrevista.
E lá, durante a entrevista mesmo, se perguntar como é que eu quero, o que é que eu quero com a entrevista, em que direção essa entrevista deve ir. Eu devo simplesmente fazer perguntas para ver a gravidade do que a pessoa, do que a pessoa sente, da doença dela, da patologia que ela tem, ou eu quero, além disso, engajar ela no próprio processo de cura. Que aí nós temos duas coisas diferentes. Quando nós queremos engajar a pessoa no próprio processo, nós podemos direcionar isso através da fala. Outra pergunta que a gente pode fazer nessa direção. Olhar a pessoa nos olhos e perguntar: o que é que você está disposto a fazer para ficar boa ou ficar bom? E isso tem um efeito muito poderoso, porque a gente já está começando, o pressuposto dessa fala é passar para outra pessoa de que em algum momento ela vai ter que deixar alguma coisa para trás. Ou um comportamento nocivo para ela, ou um pensamento, um comportamento, ou ela vai ter que adquirir um hábito novo, né, no contexto aí do magnetismo, junto ao espiritismo. Pode ser fazer um evangelho no lar, começar a participar de grupos de estudo, começar processos de meditação, enfim, existe uma gama imensa aí de técnicas e de práticas, de comportamentos que a pessoa deve ou poderia começar a fazer para ir em busca do que ela quer. Disso tudo que eu falei, o que é que eu gostaria que ficasse com vocês? A linguagem é a exteriorização de uma ideia. As palavras, as sentenças que a gente usa. Então, prestar atenção nos pressupostos daquilo que a gente está falando. Porque isso vai ter um impacto. O impacto seja consciente ou inconsciente naquela pessoa. Aqui eu acabei de fechar essa parte do pré-atendimento, da contribuição da hipnose, da hipnoterapia no pré-atendimento. Existem mais, mas eu ia me alongar muito e não ia falar tudo o que eu quero falar para vocês, tá? E no atendimento, qual é a diferença de continuar fazendo as coisas que a gente faz do jeito que a gente faz, só com magnetismo e com a hipnose ali, se a gente fosse acoplar as duas? Isso aí ficaria nítido com aqueles pacientes, com aqueles clientes, com aquelas pessoas que têm uma alta sensibilidade mediúnica, por exemplo. Porque nesses casos existe a possibilidade de ocorrerem mais fenômenos psíquicos. E o que são esses fenômenos psíquicos? Desdobramento espontâneo, dupla vista, sonambulismo, regressão espontânea. A pessoa pode dizer que começou a ouvir alguma coisa no momento que a gente começou a aplicar o passe. Esse leque é de possibilidades que o Espiritismo já explora há muito tempo. E o que é que eu vejo como contribuição da hipnose nesse sentido aí? Às vezes acontece o seguinte: a pessoa deita lá na maca, a gente não conhece. E a gente começa a aplicar o passe, e daqui a pouco a pessoa começa a se mexer na maca, mexe pra lá, mexe pra cá. Aí depois ela sai com uma dessa: fulano de tal, eu não tô mais aqui. Aí você pergunta: e você está onde? Ah, eu estou em outra dimensão, em outro planeta, em outra época. E o magnetizador que está ali, se for como eu, treme as pernas primeiro para depois pensar. Se for uma pessoa mais experiente,
pode começar a se questionar o que fazer naquele momento, né? Se você só tiver a técnica magnética, o que é que você vai fazer? Você vai tomar aquele susto e vou, rapaz, eu vou dispersar agora, porque eu não quero saber para onde aquela pessoa foi, não. Eu não sei como lidar com isso, não aprendi, não pratiquei. Eu vou dar um soprão logo no frontal para ela vir a toda para cá. Mas quando a gente pensa na aplicação da hipnose, o que é que a gente. Primeiro, na hipnose a gente não acha que a pessoa vai para outro lugar. A gente acha que a pessoa está ali, só alguma função dela que se modificou, em termos cerebrais mesmo, de onda, enfim. Então, para o hipnoterapeuta, se o paciente diz que ele foi para outro lugar, para outro universo, para Marte, para Vênus, para Plutão, enfim, o hipnoterapeuta vai encarar que a pessoa está ali, mas ali no processo é, a gente apertou um gatilho que fez com que a imaginação dela explodisse. É, então não tem problema. Para o hipnoterapeuta não tem problema a pessoa que a gente está tratando falar isso. É tranquilo. Agora se a gente está na casa espírita, aí o Adilson já falou, oh, cuidado ao magnetizar a pessoa, porque ela pode desdobrar e tal. Aí quando você começa a aplicar o passe nessa pessoa, que essa pessoa diz que está em outro plano, aí você se pensa assim, como é que eu vou fazer agora para botar a pessoa de volta? Aí você pode usar a hipnose. Você tanto pode utilizar a hipnose para acalmar essa pessoa, caso ela não tenha uma certa prática nessa vivência, se for algo novo para ela. A gente pode usar sugestões diretamente, pedindo para a pessoa ficar tranquila, que está tudo dentro do previsto, que é um fenômeno normal de acontecer, e que após alguns minutos ela vai voltar e ela vai ter consciência das coisas que ela viveu. Então, seria uma aplicação bem direta da hipnose, que é a sugestão hipnótica. E quando o paciente está magnetizado, eu desconfio, mas não cheguei a testar ainda, de que a suscetibilidade dele à hipnose está bem elevada. Se isso estiver correto, ele vai acatar sua sugestão muito bem. Então, a pessoa vai tender a ficar mais calma. E aí, ficando mais calma, você vai poder continuar seu passe. Não vai precisar dar sopro no frontal dela. Não vai precisar dispersar. Vai continuar seu passe tranquilamente. Vai dispersar no final. E aí, depois que você perguntar como foi, ela vai dizer coisas magníficas aí. Vai dizer que viu outras pessoas, vai dizer que viu o mentor dela. Enfim, se você, como magnetizador, já tiver uma certa experiência com fenômenos mediúnicos, você pode instruir aquela pessoa ali em alguma atividade da casa espírita, enfim. E existe outra coisa também. A pessoa não é obrigada, o paciente não é obrigado a acreditar no que você acredita. Então, se ela disser que passou por algum fenômeno e você tenta encaixar esse fenômeno dentro da teoria espírita e ela diz que não acredita, não acredita. Acabou. Deixa ela sem acreditar. No tempo dela, ela vai processar essa informação e se ela achar que está preparada para encarar isso sob a perspectiva espírita, ela vai chegar até você para perguntar mais coisas, mas não entrar em embates diretos com o paciente com relação a isso. O papel da gente é facilitar a cura dele, não criar mais um problema. Então, se isso for um problema para ele, respeite o espaço dele, forneça as orientações técnicas e teóricas que sejam suficientes para ele ir para casa de forma tranquila e esteja aberto para tentar ali conversar com ele em outro momento, caso ele queira. Cada fenômeno desse pode ter uma orientação diferente. Não sei se algumas pessoas daqui participaram, mas no mês passado a gente teve um curso de. Agora eu esqueci o nome do curso que eu fiz.
Quem quer ajuda aí? Pode ativar o microfone, minha gente, para falar, viu? Porque eu esqueci realmente. Regressão de memória. Eita, foi quase. Regressão espontânea. Mas valeu, agora eu lembrei. Então, lá no curso de regressão espontânea, né, e formas de manejo através da hipnose, a gente viu técnicas bem específicas caso isso ocorra durante o passe. Então, se a pessoa tem uma regressão, vai ser uma técnica diferenciada. Se a pessoa tem um desdobramento, também pode ser uma técnica diferenciada. Isso tudo vai ser parte de estudo, porque pelo menos eu nunca vi, nunca tive contato com nenhum livro que tente explicar essas contribuições da hipnose com o magnetismo. Então, é uma coisa ainda nova, é nova para mim, talvez seja nova também para vocês. E isso eu vou falar lá na frente, que seria uma contribuição teórica, né? A gente está estudando e tateando essa área. Mas pelo menos nessa parte da regressão espontânea, a gente já pode falar com um pouco mais de liberdade, entende? Pessoal, se vocês tiverem dúvida aí, vão anotando, viu? Se tiverem contribuições também, são muito bem-vindos. Se a gente, caso a gente veja da perspectiva do pós-atendimento, que seria desde quando aquela pessoa sai ali da maca, quando a gente encerra o processo do magnetismo, até quando essa pessoa recebe alta da casa espírita. Se caso a gente veja assim dessa perspectiva, a hipnose também pode ser útil ali naquele momento de finalização do passe, caso a pessoa ainda estiver meio em transe ainda, saindo daquele transe que existe durante o passe, você pode fazer uma sugestão pós-hipnótica. A sugestão pós-hipnótica é algo que você fala e a pessoa vai executar tempos depois da sessão ter encerrado. Então, quando a gente trabalha com hipnose, a gente sempre deixa uma sugestão pós-hipnótica positiva. Olhe, você vai se sentir bem, vai se sentir melhor e confortável, vai acordar e levantar da maca de forma confortável e tranquila. E durante a semana, em algum momento, você pode sentir uma sensação de tranquilidade e de bem-estar. E será cada vez mais fácil. Aí vocês vão colocar a sugestão que vocês acham útil naquele momento. Você vai achar mais fácil nessa semana tomar sua água magnetizada 2 vezes por dia. Você vai achar cada vez mais fácil e confortável fazer suas preces durante algum momento específico do dia. Isso aí vai depender do caminho terapêutico que aquela pessoa estiver trilhando. Então, a sugestão pós-hipnótica ela pode ser relevante. Outra coisa que a gente usa muito nos tratamentos com hipnose e também na psicoterapia é o segmento terapêutico. Às vezes a gente dá alta ao paciente e encerra ali nosso vínculo. Não é interessante que isso aconteça. Se uma pessoa toma 3 passes por semana, a gente vai reduzindo. É o que a gente chama dentro do magnetismo atual de desmame, né? E também na medicina. A gente vai reduzindo. 3 sessões, 2 sessões, uma sessão. Quando a gente acha que tá bom, a gente, recebe alta. Na prática, essa não é uma atitude que cause bons frutos lá no final. O ideal é que esse desmame seja feito com mais paciência e com mais parcimônia. Reduz de 3 para 2 sessões, para uma sessão,
Aí essa sessão começa a ser alternada, semana sim, semana não. Depois, uma vez ao mês. Aí depois, uma vez a cada 2 meses. Uma vez a cada 3, uma vez a cada 4. Quando vocês perceberem que o paciente já está caminhando bem, que alguma crise que ele tinha ficou mais espaçada, o que aliviou a dor, o sintoma, seja lá o que for, aí vocês liberam ele do tratamento, mas continua pelo menos as entrevistas de segmento. Dá uma ligadinha para ele, pergunta como é que ele ou ela está. Isso vai facilitar tanto para quem está coordenando o trabalho com magnetismo, ou o magnetizador responsável por aquele trabalho, como vai ajudar a permanecer o vínculo daquela pessoa com a instituição. Não é à toa que muitas pessoas tratadas com magnetismo, depois disso elas se tornam magnetizadores. E isso é fruto do quê? Do empenho da equipe do centro, ou do empenho do magnetizador, que faz com que aquela pessoa fique vinculada tanto ao magnetizador, caso seja um apenas, como à instituição. Naturalmente, nós, seres humanos, nós somos inclinados a retribuir os favores que a gente recebe. Então, isso vem lá das profundezas do nosso inconsciente e a gente cria esse vínculo, que é um vínculo positivo, frutífero, e a pessoa se torna um magnetizador posteriormente, ajudando outras pessoas. Então, esse acolhimento e esse vínculo começa lá no pré-atendimento. Lá no pré-atendimento e vai terminar, se terminar, lá depois da alta. Na última ligação que você faz a ele para saber se ele está bem, se ele está saudável, se ele continua a fazer as coisas que faz com que ele se sinta melhor, né? E é uma espécie de monitoramento. A gente percebe que o atendimento em si, só ele não é o suficiente para garantir o sucesso do tratamento como um todo. Existe início, meio e fim. Tá certo? Tatiana, Diego, como mais nós... 5 minutos, por favor. Sim, senhor. Ia perguntar agora. Como parte das contribuições teóricas, tem uma, pelo menos, que eu não quero deixar de falar, que é o seguinte. Eu venho pensando nisso, não sei se mais algum magnetizador tenha pensado, mas é o seguinte. Ó, na psicoterapia, existe um terapeuta para um paciente. Se você for para um naturopata, vai ter um naturopata para um paciente. Se você for no médico, vai ter um médico para um paciente ou para vários pacientes. E pelo que eu venho pensando e vendo, quase todas as práticas de cura, existe um vínculo entre a pessoa, aquela que tem o suposto saber, como dizia Lacan, que é a figura do clínico, do médico, do psicólogo, do magnetizador, e existe aquele que precisa do tratamento, certo? Mas de alguma forma, nesse processo de desenvolvimento do magnetismo, talvez por algum magnetizador ter feito isso no passado, ou por nossas instituições ainda não terem ferramentas o suficientes para fazer isso, o que é que acaba acontecendo? No magnetismo, um magnetizador, aliás, um paciente, às vezes passa por 3, 4 magnetizadores numa semana só. E aí eu comecei a pensar, bom, se na psicologia, se na psicologia existe um paciente vinculado a um terapeuta
e aquela pessoa numa sessão já fica mexida, imagine se na psicologia clínica, uma pessoa passasse por 3 psicólogos na mesma semana. A pessoa ficaria meio perturbada, porque cada um teria um foco diferente, uma maneira de trabalhar diferente. Onde é que eu quero chegar com isso? Se na psicologia a gente utiliza a palavra, que até então na ciência psicológica é desprovida de energia, né? De energia tal como nós conhecemos no magnetismo. A psicologia vai falar de energia, mas sob um outro viés. Se na psicologia existe isso, que é uma cura pela fala, cuja fala é o principal meio para atingir a cura ou bem-estar do paciente. Imagina no magnetismo que a gente fala não apenas da palavra, mas a gente fala de um fluido que compõe nosso corpo e compõe nossos pensamentos, e esse fluido é posto a serviço do outro. Então, eu imagino, e eu tenho imaginado, que esse fluxo energético, quando é compartilhado uma pessoa com mais de um magnetizador, ele pode causar um atraso, tanto um atraso na terapia, através do magnetismo, como uma confusão interior gigantesca naquele paciente, apesar das pessoas aplicarem as mesmas técnicas. São as mesmas técnicas, mas os fluidos são diferentes. Isso é algo, mais uma vez, que eu venho pensando há um tempo. Eu gostaria que vocês começassem a perceber isso na prática de vocês, porque o que é que eu também acredito, né? A contraparte disso. Que pode ser interessante a gente começar a pensar em estrutura, em formas de trabalho, em que a gente, pelo menos, diminua o número de magnetizadores por cada paciente. Tem uma pergunta aqui de Sheila Dias. Boa noite, Sheila. Tenho formação em PNL sistêmica e hipnose ericksoniana. Você conhece algum trabalho feito utilizando magnetismo e esta ferramenta? A Sheila, né? Isso. Sheila, você pode usar o PNL em quase tudo que eu falei, desde a parte do pré-atendimento, especificamente a entrevista de atendimento, você pode usar muito a PNL. Ela é programação neurolinguística. Ela foi criada a partir de 2 estudantes de Erickson, que é Richard Blender e outro não me recordo o nome. Grinder. Então, foram 2 estudantes de Erickson que também estudaram a Gestalt de Fritz Perls e a teoria familiar sistêmica, se eu não me engano. E aí eles criam a programação neurolinguística, que também é uma forma de utilização da hipnose. Com destaque aí para a linguagem hipnótica, eles usam bastante a linguagem hipnótica e outros recursos. Pode sim, Sheila, usar. A ericksoniana também, porque a ericksoniana ela é uma hipnose mais... A grande questão de Erickson era hipnotizar aquelas pessoas que, naquela época, saíam da faixa das pessoas que tinham suscetibilidade hipnótica. Então, a técnica dele é muito boa e serve em quase 100% dos casos. A PNL sistêmica eu não conheço. A PNL só eu conheço. A PNL sistêmica eu não conheço. Mas se é PNL, serve para lá também. Você pode utilizar. Inclusive, você pode usar as âncoras que a gente vê na PNL no tratamento com magnetismo. Caso você tenha a oportunidade de tratar o mesmo paciente aí continuamente, você pode instalar uma âncora nele, uma âncora de bem-estar. Que aí, por exemplo, se esse paciente ele fica agitado durante o passe, ou se ele tiver algum fenômeno psíquico ou mediúnico, você pode instalar essa âncora de bem-estar, e aí sempre que
você perceber que ele está desdobrando ou está muito tenso, você aciona a âncora e ele vai voltar a ter a sensação de bem-estar. E aí a utilização da âncora é tão vasta quanto sua imaginação for. Você pode instalar uma âncora de bem-estar, você pode instalar uma âncora para ele retornar ao corpo suavemente, caso ele desdobre, sem que ele queira, né? Enfim, aí fica a critério da sua imaginação, mas pode sim ser utilizado tranquilamente. Ok, tem uma pergunta aqui de Marcela Colotti. As Eita, essa vai ser sugestões pós-hipnóticas devem ser dadas antes de finalizar propriamente o passe, ou seja, antes do assistido levantar da maca ou da cadeira? sim. O exato momento é aquele anterior aos dispersivos e durante os dispersivos finais. Que aí a pessoa está passando de um estado de semitranse e está saindo do transe, né? Então a sugestão hipnótica ela é feita com a pessoa ainda em transe. Se você tirar ela do transe, acabou o passe e falar, a eficácia vai ser reduzida. Beleza. Vou fazer aqui uma pergunta que é minha. Como a hipnose pode contribuir com o aperfeiçoamento da relação magnética entre magnetizador e magnetizado? Rapaz, muito, 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 muito. A gente pode pensar, por exemplo, tanto na figura do magnetizador como do magnetizado. Primeiro, se esse magnetizador ele tem um hábito de fazer auto-hipnose, e se nessa auto-hipnose ele se sugestiona para facilitar o contato com aquele que ele vai magnetizar. Então, por exemplo, ali 30 minutos antes do passe, 1 hora antes do passe, se ele tem um hábito, uma prática, né, de se colocar em um transe e de permitir estar receptivo àquilo que o paciente vai trazer. Então, isso vai facilitar lá na frente o estabelecimento do rapport. E como o rapport deve estar relacionado com o tato magnético, por consequência, melhorar o tato magnético. Mas isso aí é uma suposição minha. Como essas coisas estão entrelaçadas, uma pode estar relacionada com a outra. Se você aperfeiçoar uma, você vai aperfeiçoar a outra também. Na figura do magnetizado, você, você pode pensar, por exemplo, em um trabalho paralelo do magnetismo com a hipnose. A pessoa pode estar, em um dia da semana, ela pode fazer um trabalho de hipnose para ficar mais receptiva aos fluidos do magnetizador. E aí, no dia que ela vai lá para tomar o passe, ela vai estar mais receptiva aos seus fluidos também. Então, pode facilitar, sim, essa relação fluídica entre os dois. Depende do que a gente fizer. E achar meios para fazer isso. Antes do passe, um trabalho paralelo com hipnose, enfim, as possibilidades são várias. É a pergunta de Ana Costa Leão. As sugestões hipnóticas podem ser feitas também com passe à distância? Existe hipnose à distância. Se você, se você tiver uma concentração suficientemente boa, sim. Agora, eu acho difícil por quê? Porque a sugestão já presencialmente é difícil de perceber. Às vezes, você dá uma sugestão de bem-estar, na semana seguinte, quando a pessoa volta, você pergunta como foi que ela se sentiu. Aí ela descarrega tudo de ruim. Aí você fica imaginando, poxa, eu não dei uma sugestão pós-hipnótica de bem-estar. Onde é que está esse bem-estar que eu não vi? Mas às vezes isso não é que a sugestão não tenha funcionado. Ela funcionou, mas a pessoa não percebe, por ser algo muito sutil. Por ser algo sutil, às vezes, é que eu imagino que seja mais difícil na sugestão à distância. Mas existem sim técnicas hipnóticas à distância. Eu apliquei 1 ou 2 vezes e não cheguei a perguntar à pessoa o que foi que ela sentiu. Ficou mesmo na minha fé, não foi adiante não. Mas também é um campo aberto de estudo. Você pode praticar sugestões e ver como é que ela repercute a médio e longo prazo naquela pessoa que você está tratando. Pergunta de Zildenei. Seguindo o teu raciocínio terapêutico,
com revezamento de magnetizadores, o assistido paciente pode ter uma perturbação fluídica? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mesmo que seja mínima, eu acredito que existe essa possibilidade. Aí, para isso, a gente teria que estudar, fazer dois grupos com patologias semelhantes, uma com rodízio de magnetizadores e outra sem rodízio. E aí a gente veria no final qual o grupo que teria as respostas mais contundentes. Outra pergunta aqui. O que a hipnologia pode contribuir para resolver as filas dos atendimentos? A gente sabe que muitos grupos de magnetismo eles não conseguem atender a todos aqueles que procuram, né? Todos os doentes que procuram e acaba formando uma fila de espera. Como a hipnologia pode fazer para diminuir essas filas? A gente faz, é muito comum a gente fazer na hipnoterapia, na psicologia também, mas não tanto. Cursos de hipnoterapeutas didatas. Então, a gente, além de ensinar a prática da hipnose, a gente ensina como é que essa pessoa pode ensinar a outras a prática da hipnose. Então, o que é que eu vejo? A questão da fila. Às vezes a gente faz o seguinte, a gente vê uma fila grandiosa e a gente tem a tendência de querer tratar todo mundo rápido. E isso, no meu julgamento, né? No meu pensamento, isso pode comprometer a qualidade daquele trabalho magnético que a gente faz. Então, às vezes a instituição ela não tem magnetizadores o suficiente, às vezes tem até magnetizador, mas não tem um espaço físico adequado para comportar a quantidade de magnetizadores e de pacientes. Então, seria uma alternativa pensar nesses cursos para magnetizador de data, por exemplo. São magnetizadores formados para virarem professor de magnetismo. Então, isso vai possibilitar que cada vez mais turmas apareçam, mais magnetizadores apareçam, e eles possam servir como multiplicadores nas instituições em que eles estão. Poderia ser, poderia ser uma alternativa para poder lidar com essas filas aí que às vezes crescem demais e a gente fica sem conseguir dar conta. Desde o ano passado que nós no Paulo de Tarso estamos fazendo algo semelhante. Pessoas que eram apenas magnetizadores, hoje eles são multiplicadores. Hoje eles participam ministrando aulas no curso de formação de magnetizadores. Isso. Dessa maneira, quando precisar que eles façam algum curso independente para preparar novos magnetizadores, eles terão todas as condições para isso. Sim. E as instituições espíritas, elas estão repletas de bons profissionais. Professores, médicos, psicólogos, todos eles podem ajudar a criação desse curso, a criação e manutenção. Cada um pode contribuir de uma forma diferente. Eu sou psicólogo e hipnoterapeuta. Contribuo com o conhecimento e com a profissão que eu escolhi. Quem é professor também pode fazer a sua contribuição. Quem é engenheiro também. E por aí vai. Tem um comentário aqui de Maria Cleusa. Concordo muito com você também que deve ter sempre o mesmo magnetizador com o mesmo paciente. Senti isso na pele e digo que se for sempre o mesmo, o efeito será com certeza melhor. Gostei muito das sugestões hipnóticas. Parabéns. Eu só queria dizer, Adilson, que assim, a minha fala de hoje, o intuito dela foi passar algum conhecimento, mas principalmente uma provocação boa para estudar, para se aperfeiçoar. Porque esse é um campo novo. Assim, eu não vejo muitos magnetizadores conciliando essas duas vertentes. Então, se você tiver a oportunidade de estudar, estude alguma coisa da hipnose, mesmo que você não tenha a pretensão de trabalhar com hipnose, mas leia algumas coisas que podem ajudar sobremaneira no trabalho com magnetismo. Pode ser feito quando o paciente resiste ao tratamento, ou seja, quando ele não faz o que nós pedimos. Quem trabalha com algum tipo de cura, né?
seja psicólogo, seja terapeuta holístico, enfim, uma infinidade aí de profissões e categorias, enfrenta esse pequeno obstáculo, que é a resistência das pessoas, dos pacientes, a se comportarem muitas vezes de uma forma diferente, seja deixando para trás comportamentos nocivos e passando a se comportar de uma maneira um pouco mais saudável, seja frequentando mais as sessões, ouvindo palestras, estudando, enfim, a gente tem em geral essa dificuldade. O que eu penso sobre isso? Que essa é uma oportunidade para a gente desenvolver a paciência e de buscar em nós, talvez, a fonte dessa resistência. Às vezes, não é a resistência, não é a resistência do paciente. Às vezes é insistência nossa. A gente fica insistindo em um caminho que o paciente não quer, não é viável para ele, e a gente diz, esse paciente é resistente. Existem pacientes resistentes? Existem. Mas a gente tem que lembrar que o paciente, ele é paciente, né? Ele está ali porque ele quer ser tratado, ele quer ficar melhor. Se ele já tivesse os meios para poder ficar melhor, ele não nos procurava. Então, pode fazer parte da patologia dele esse processo de resistir. Mas também pode fazer parte dessa suposta resistência uma certa unilateralidade da nossa prática. E aí o que é que a gente precisa ver? Se existe alguma coisa da nossa prática que esteja dificultando a vida daquela pessoa. E aí a gente começa a pensar em outras possibilidades. Algo que eu já vi muitas vezes. Água magnetizada. Eu vou tirar por mim. Não vou nem apontar dedo. Água magnetizada comigo parece um karma. Quando eu levo a vasilha com água, eu esqueço de tomar. Quando eu não levo a vasilha com água, aí eu lembro de tomar. Às vezes eu saio, quando estou no meio do caminho, lembro que eu deixei a água em casa. Quando eu lembro da água magnetizada, acontece alguma coisa, eu não tomo. Enfim, aí o magnetizador pode dizer, Diego, você, meu filho, começa a falar palestra de coisa de hipnose, mas nem você toma água magnetizada. Aí eu já me coloco já na berlinda, né? Minha dificuldade com água magnetizada é incrível, assim. Eu não consigo ter essa disciplina para tomar nos horários certos, do jeito certo. Às vezes eu até tomo 2, 3 dias. Depois, eu não sei o que acontece. Freud Mas deve aí, explicar isso aí. deve, com certeza. Mas aí, eu vou ficar me batendo nisso? Eu não vou ficar me batendo nisso. Mas eu tento compensar. Se eu não tenho disciplina com água magnetizada, eu tento ter disciplina com outras coisas. Se por um lado eu não sou disciplinado com água, mas eu sou bem disciplinado com os horários que eu faço as minhas preces em casa. Eu sou bem disciplinado com minha alimentação. E por aí vai. Então, caso o seu paciente, a pessoa que você está tratando, tenha uma dificuldade em determinado ponto, tente ver com ele outras possibilidades. Às vezes passa a distância, ele ir para uma palestra, ou ele ver um vídeo no YouTube de alguma pessoa que cultive algum assunto aí que seja importante para o crescimento dele. Mas, assim, me resumindo a pergunta, até hoje eu não tenho uma resposta clara e objetiva para isso. Quando isso acontece, quando eu estou na posição de terapeuta, eu tento conversar abertamente com a pessoa, o que é que está acontecendo. Quando a pessoa não consegue verbalizar isso, eu mesmo tento flexibilizar o que quer que seja. Às vezes a pessoa
não consegue verbalizar isso. Ele, diante do magnetizador, do terapeuta, ele não consegue dizer qual o problema que tem de assumir um comportamento novo. Então, aí o magnetizador ele precisa ser um tanto quanto flexível para poder manejar isso. E isso aí eu falo diretamente para Sheila. A gente pode aplicar muito bem as técnicas lá do Bandler e do Grinder da PNL. Quando ele fala que a gente não precisa ficar num caminho que não dá certo. Se uma coisa não dá certo, a gente muda. E a gente vai mudando. Se mesmo assim a pessoa continuar a não fazer o que a gente pede, aí troca o magnetizador. Porque pode ser um problema no vínculo. No vínculo com a instituição, no vínculo com o magnetizador, enfim. Ok, tem um comentário aqui de Raimundo Pinheiro. Tratar todo mundo termina arrumando fadiga fluídica. Aí eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Se for isso que eu estou pensando. Porque você falou na questão da fila, né? Que não dá para tratar todo mundo. Ah, sim, sim, tá. Eu pensei em outra coisa, mas deixa pra lá. Tem uma pergunta aqui do Portal do Magnetismo Humano. Eu não sei quem é a pessoa. Mas ele pergunta aqui: o sono magnético, entre parênteses, transe provocado pelos passes magnéticos dos conceptores, que são relaxantes, nos casos de TDM1, para colocar nesse transe relaxante, poderíamos usar hipnose? Você recomenda? Qual seria, se houver, na sua opinião, se há algum inconveniente? O que vem antes disso é por que necessariamente colocar essa pessoa no sono magnético ou num transe hipnótico. A princípio, até onde eu tenho acompanhado assim, não necessariamente é importante a pessoa entrar em um transe durante o tratamento do TDM, a não ser que tenha mudado alguma coisa durante esse tempo. Mas não necessariamente é importante botar a pessoa em transe. Mas poderia usar só para dar um relaxamento nele, sem que ele venha entrar em transe. Não indico fazer isso no momento do passe. Porque no momento do passe, sua intenção é magnetizar. Se sua intenção é magnetizar, você já vai estar ali receptivo para os fluidos que a pessoa tem e provavelmente que ela precisa de você. Então você vai ficar ali próximo à pessoa e enquanto você estiver ali perto, aplicando alguma técnica hipnótica, mesmo que seja somente através da fala, a pessoa vai estar sugando a sua energia ali. Então não recomendo fazer isso no momento do passe. Eu recomendaria fazer em outro momento que sua intenção fosse apenas hipnotizar aquela pessoa e dar sugestões para ela que no momento do passe ela fique mais tranquila e mais calma. Ok. Mas nesse caso aí eu não indico misturar as duas técnicas. Sheila Dias, eu adorei a ideia de sugerir ao consulente que se sentirá melhor, pois acredito que se falarmos isso com a intenção já ajuda duplamente. Adilson, Sim, não adianta fazer as técnicas hipnóticas se você não tem uma boa relação com o paciente, tá? Então eu estou aqui partindo do princípio de que você já tem uma certa relação com esse paciente. E aí isso vai possibilitar dar uma sugestão pós-hipnótica, por exemplo, ou aplicar uma outra técnica. Porque se a gente está ali magnetizando a pessoa e do nada eu digo, você vai se sentir melhor. Aí a pessoa vai dizer, tu tá doido? Eu não estou sentindo nada e eu vou me sentir melhor de quê? Então a pessoa, você tem que ter um vínculo com essa pessoa para conhecê-la, conhecer o que é que ela sente, sentir as reações dela durante o passe, para então fazer uma sugestão que caiba dentro daquele contexto. As sugestões elas são boas, mas elas têm que estar contextualizadas. Senão corre o risco do paciente achar que você é doido e nunca mais voltar para tomar o passe. Tem outra pergunta de Erna Barros, onde ela diz assim: espíritos levianos também podem utilizar de técnicas da hipnose, bem como do magnetismo, para entrelaçar a nós encarnados em tramas que servem a seus fins. É possível, nesse caso, perceber e nos dar conta que estamos sob o efeito desse tipo de hipnotismo? O que você poderia nos dizer sobre isso? Enquanto terapeuta, seja
seja magnetizador ou não, talvez a gente não consiga perceber isso prontamente, mas a gente tem certos direcionamentos que evitam que isso aconteça. O que a gente fala no espiritismo de ser uma hipnose de um ente desencarnado, de uma entidade desencarnada, a gente pode tratar, por exemplo, na psicologia ou até mesmo na hipnose, como uma forma de projeção nossa para aquele paciente. Como é que a gente se precavém com relação a isso? Primeiro, tomando cuidado com aquelas intuições que a gente tem no momento. Às vezes aquelas intuições que a gente tem no momento podem fazer mal. Às vezes essas intuições nada mais são do que projeções do nosso próprio ser. Então, o meio mais eficaz que a gente tem para se resguardar disso é, primeiro, focando no resultado daquilo que você está fazendo. Se você está tratando uma pessoa, você faz uma técnica, seja ela magnética ou não, e vê que aquela técnica ela não surte o efeito esperado, ela tem um efeito que vai ao contrário do que você queria, você começa a suspeitar que aquela intuição ou aquele pensamento que surgiu naquele momento, ele não foi benéfico. Então você consegue corrigir isso. E esse fato, ele você precisa ter o hábito, a gente precisa ter o hábito de fazer sempre. Ou seja, sempre se questionar se o que está fazendo, se o que está falando, está de acordo com o que você quer obter. Mesmo que você faça alguma coisa bem intencionada, mas o que você fizer não gerar bons frutos, você volta uma casinha atrás, né? Como a gente fala. Você volta uma casinha atrás e repete a jogada. É uma prática de erro e acerto. Agora, no contexto do magnetismo e do espiritismo, ter hábitos frequentes de prece, de oração e de meditação. Qualquer pessoa que trabalhe com cura, ela precisa ter uma prática que garanta um certo equilíbrio emocional. Porque se a gente vai para um tratamento com o emocional abalado ou desequilibrado, a gente pode ficar mais suscetível a essas más sugestões aí, seja elas oriundas do nosso próprio ser ou de outros seres. O que no final, Erna, não faz muita diferença. Se a gente é levado aí por uma sugestão hipnótica mal intencionada de um espírito, a gente também pode ser sugestionado por nossas partes negras, né? Pela nossa sombra, que faz parte do nosso próprio ser. Então, esses hábitos mais saudáveis resguarda que a pessoa fique segura tanto quanto a si mesmo quanto a outra entidade, ou pode ser também até uma pessoa encarnada, não precisa ser uma pessoa desencarnada, não. Se você tiver num tratamento e você tiver uma certa sensibilidade e tiver ali um magnetizador que está desequilibrado, essa sugestão pode partir inconscientemente do outro magnetizador também. Pode vir de qualquer canto. Então, ter um hábito de meditação, de prece, de equilíbrio emocional, saber equilibrar horas de lazer com horas de estudo e horas de trabalho, isso é a garantia que a gente tem que o que a gente faça passe por um crivo maior. Tem outra pergunta aqui de Maciel Gomes. A hipnose, sendo um transe mais superficial, teria condição de emancipar a alma como as técnicas do magnetismo? Ai, meu Deus, isso vai cair lá no que eu falei lá atrás. Quando eu falei aí de uma certa superioridade do magnetismo e tal. Hoje, a gente pode ter transes tão profundos na hipnose quanto no magnetismo, tá? Essa relação de profundidade de transe aí não está correlacionada a uma teoria ser melhor do que a outra, não. Você pode ter uma pessoa
e essa pessoa passa por duas diferenças distintas, né? Com o hipnólogo e com o magnetizador. O hipnólogo pode colocar essa pessoa num transe muito profundo, a ponto da pessoa experimentar um fenômeno psíquico, seja desdobramento, sonambulismo, enfim, qualquer um, e ela pode passar por uma experiência com magnetizador e não passar de um transe superficial. Isso vai depender da técnica, vai depender do laço, da relação que você tem com aquela pessoa, do quanto você a conhece. Então, a profundidade do transe, eu não vejo como algo estritamente de uma técnica ou de uma teoria e da outra. Então, pode sim. Existem vários casos de magnetizar, de hipnotizar uma pessoa e ela entrar em fenômeno sonambúlico, ou ela começar a ver espíritos, ela ouvir vozes. Pode acontecer nas duas, tanto no magnetismo quanto na hipnose. Zildenê fez um comentário dizendo: mas tanto o magnetismo quanto a hipnose, creio não ser de uma hora para outra, ou mesmo com estudos rápidos que se chegue a um bom resultado. Requer tempo de estudos e muitas práticas. Sim, com certeza. Mas, mas toda prática começa sem a gente saber muita coisa. Não ter medo de arriscar também, porque às vezes a gente fica muito travado, às vezes é uma teoria nova, mas não ter medo de arriscar. Tudo começa de um primeiro passo, seja no magnetismo, seja na hipnose. Eu digo assim, às vezes a pessoa vai ao centro para receber um passe porque ela acha que vai resolver ali, a curto prazo, o que ela quer. Aí encontra um trabalho, como você está colocando, e aí você descobre alguma coisa, a pessoa que está atendendo. E aí faz aquela sugestão, e é como você diz, às vezes eu fiz a sugestão e a pessoa depois vem e está a mesma coisa. Então, não seria justamente isso, que ela está numa área de conforto, que ela quer tomar o passe e achar que está bem. E não trabalhar isso, e ter essa resistência a esse trabalho que você está colocando aí, que você tentou ajudá-la, mais ou menos isso Sim, que eu queria dizer. aí vai depender, Lourdinha, do tato o tato que eu falo agora é a sensibilidade, né? A empatia do magnetizador. Caso ele perceba que, por mais que ele tenha a técnica, ele saiba que a técnica funcione, mas ele perceber que esse paciente acaba sendo mais resistente com essa técnica, ele pode rever o que ele faz, pode tirar até a sugestão. É uma coisa boa, mas se a pessoa, você achar que a pessoa se torna mais resistente com a sua sugestão, você pode simplesmente não fazer sugestão nenhuma e continuar com o passe normalmente. Diego, não sei. O que eu digo é assim, que a resistência não é com relação ao profissional ao trabalho, é a resistência dela se descobrir, se perceber e querer, tipo, se tratar. Porque para ela, assim, tomou o passe, acho que resolveu. Ou o remédio, né? Tem gente que prefere tomar remédio a vida toda e não quer fazer uma terapia, não quer se conhecer. Nesses casos onde a gente quer muito ajudar a pessoa e ela realmente não quer, às vezes o processo terapêutico, o processo terapêutico e o magnético, às vezes são longos, a pessoa quer uma coisa com resultado mais imediato, a gente não tem muito o que fazer. O que é que a gente pode orientar? A gente pode oferecer conhecimento para essa pessoa, explicar para ela que as coisas não são assim, que o processo de recuperação é lento, que precisa do engajamento dela. Enfim, ter esse jeitinho para explicar, sem querer impor, e esperar o resultado, como é que ela reage. Se ela, se ela continua agindo da mesma forma, faça o seu melhor, respeite o momento dela, que talvez não seja esse momento para ela se tratar, talvez ela precise passar por alguma situação, ou alguma outra pessoa abrir os olhos dela, respeitando esse limite, talvez no futuro a pessoa repense aí suas atitudes e passe a se engajar melhor. Mas respeitar os limites de cada um é o segredo. Maria Weides Bezerra pergunta: Diego, você poderia tentar magnetizar sua própria água? Posso? Cada um pode magnetizar a própria água. Que Ah, tá.
Nonato Lima está perguntando qual a importância do nervo vago na hipnose. Existe alguma relação? Eu ainda não estudei a importância do nervo vago na hipnose. O que eu tenho de conhecimento sobre o nervo vago é no processo respiratório. Existem alguns tipos de respiração que a gente usa na terapia que teoricamente acionam mais o nervo vago. Essa técnica respiratória é começar o processo respiratório através da expiração. Como é que funciona? Às vezes a gente está aí no processo aí de meditação guiada ou até mesmo de hipnose, e quem está guiando fala assim, respire profundamente, e a gente tende a começar a respiração pela inspiração, puxando o ar. Nessa técnica respiratória, que supostamente, né, ela atua mais no nervo vago, ela começa com a expiração. Uma expiração pela boca, de forma lenta e prolongada, como se fosse um assovio. Expirando o máximo que conseguir, sem causar desconforto. E inspirando normalmente, sem inspirar profundamente. Para alguns autores, esse tipo de respiração ele estimularia mais o nervo vago e, por isso, acalmaria mais a pessoa. Atuaria diretamente no sistema nervoso autônomo, então a pessoa ficaria mais relaxada, mais tranquila. Eu uso isso bastante, uso com os pacientes e eu tenho tido os bons resultados, principalmente em processos que a pessoa está muito ansiosa. Então, isso é até onde eu sei sobre o nervo vago. Ciência, que pode nos falar sobre tratar pessoas com vícios como a bebida, supondo que ele está frequentando o centro espírita para buscar tratamento. A área de vícios, em geral, é uma área bem difícil dentro da psicologia. Assim, a gente não tem tido muito sucesso quando comparado a outras patologias, como a depressão, por exemplo, ou síndrome do pânico. É muito difícil, muito custoso, muito trabalhoso para o terapeuta trabalhar com vícios dentro da clínica. A gente passa por muito perrengue, é um processo de muito altos e baixos. Eu nunca tratei diretamente uma pessoa com vício, assim, né? E, inclusive, hoje em dia, alguns estudos têm ido na direção de que algumas patologias relacionadas à alimentação, como a obesidade, a compulsão alimentar, são um tipo de vício, porque acionam as mesmas áreas cerebrais de outros vícios, como o vício de crack, vício de álcool, o vício do fumo também. Existe literatura específica da hipnose, do tratamento de vícios, mas eu não tenho experiência no tratamento dessa questão. Você pode sim aliar magnetismo e hipnose, mas aí eu estaria extrapolando uma área de conhecimento que eu não tenho. O vício do fumo, você estaria dentro dessa mesma concepção? Sim, qualquer tipo de vício, fumo, a compulsão alimentar, vício de drogas. Através da hipnose, podemos agir energeticamente no paciente? Eu tive uma experiência certa vez com uma pessoa que estava sendo tratada através do magnetismo. Ele tinha outras circunstâncias, né, para tratar, mas aí no meio do tratamento com magnetismo descobriu-se uma certa um bolo energético no intestino, se eu não me engano. E aí essa pessoa estava fazendo a hipnoterapia comigo também. E aí a gente conversando, a gente fez uma experiência que era tentar tratar esse bolo energético aí, que não era uma energia boa, é claro, né? Senão a gente deixaria ela lá, através da hipnose. E a gente, depois de uma sessão que a gente aplicou uma técnica,
ele relatou que a magnetizadora que costumava tratar ele sentiu uma diferença nesse fluido. A gente não prosseguiu, a pessoa deu preferência ao tratamento magnético por algumas questões, mas eu acredito que nessa experiência a gente poderia ter tanto tirado esse bolo energético de onde ele estava, como transformando essa energia ruim, a princípio, em uma energia boa que pudesse ser absorvida pelo corpo. Então, também é uma área que está aí recente, a gente podendo estudar. Pode sim, eu acredito que através da hipnose, da auto-hipnose, a gente tenha condições de mudar a energia da pessoa. Isso, isso já vem sendo feito. Existem alguns tipos de meditação que chamam meditação para realinhamento dos chakras, que o processo é, na verdade, uma auto-hipnose. Então, como é que a gente poderia estudar isso? Um bom magnetizador, com um bom tato magnético, e uma pessoa disposta a fazer auto-hipnose. O magnetizador faz um tato inicial, verifica as condições fluídicas do paciente, depois esse paciente, com um certo treinamento em auto-hipnose, aplica uma técnica de realinhamento dos centros de força, e em seguida, no segundo momento, o magnetizador vai lá e avalia através do tato magnético a repercussão dessa auto-hipnose. Ou heterohipnose, né? Um hipnoterapeuta vai lá e dá sugestão para realinhamento energético. E aí o magnetizador avalia isso através do tato. Pode ser feito. Nós queremos agradecer a você pela sua participação, pela sua contribuição com nossos conhecimentos, foi muito bom. Eu acho que o pessoal vai concordar comigo que foi realmente uma ótima contribuição ao nosso conhecimento, ao nosso trabalho. Se você quiser aproveitar o momento para suas considerações finais, fique à vontade. Quero deixar aqui meu agradecimento à Tatiana, que tem uma lábia incrível, tem um jeitinho todo Sei bem poderoso como é. de convencer as pessoas. Isso começou com uma ideia pequenininha e daqui a pouco ela já me colocou no meio aí. Enfim, quero agradecer a Tatiana, a Dilson pela oportunidade. Eu venho trabalhando tanto com magnetismo quanto com a hipnose, com muito carinho com as duas técnicas, tentando ultrapassar esse preconceito que a gente às vezes começa quando a gente estuda o magnetismo e a história do magnetismo, tentando ultrapassar essas barreiras e fazer com que essas duas ciências elas comecem a conversar, comecem a interagir para fazer bem aquelas pessoas que vêm nos procurar atrás de ajuda. Eu vejo que o magnetismo, sempre achei isso desde o início, continuo achando, que o magnetismo ele tem uma possibilidade ímpar, porque não tem as limitações que hoje a gente que trabalha com a hipnose profissionalmente tem. Eu não poderia, por exemplo, aplicar uma técnica magnética num paciente que vem atrás de uma terapia, porque tem uma série de obstáculos que o conselho ele impõe nesse sentido. Mas vocês estão na casa espírita, tem um magnetismo que tem uma variedade de técnicas, tem uma variedade de autores, estão numa doutrina, nós estamos numa doutrina que dá muita liberdade para a gente pesquisar, para a gente estudar, para a gente debater. Não esquecer do viés científico do espiritismo, do viés filosófico que está sendo deixado para trás, infelizmente. Não ter medo daquelas pessoas que questionam. Muitas vezes no centro espírita, a pessoa que questiona é julgada como uma pessoa obsediada. Isso é um dos pensamentos mais retrógrados que eu percebo nas casas espíritas, algumas delas. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Tem um tato magnético, que é uma forma de diagnóstico precisa e formidável, que ela é barata, acessível e precisa. Pode ter a hipnose, que também é uma prática acessível e é uma prática muito barata, não custa muito para a gente fazer. A gente pode passar isso tudo para frente, tratar a quantidade de pessoas que a gente consegue tratar.
Muitas vezes são pessoas que não têm condições financeiras para ir no médico, para comprar medicação, para ir numa terapia, que às vezes custa 200, 300 a consulta. Então, nós temos 3 ferramentas poderosíssimas: o espiritismo, o magnetismo e a hipnose. E a gente não pode deixar de estudar isso por preconceitos que a gente carregue aí das casas espíritas que a gente frequenta. Manter a mente aberta, sempre se questionando, praticando e incentivando outras pessoas a pensarem e a estudarem também e a experimentarem. Era isso que eu tinha para dizer, seu Adilson, e a todos aqueles que disponibilizaram a noite do sábado, que poderiam estar aí fazendo outra coisa, para estudar e aprender. Eu agradeço muito as perguntas, porque eu aprendo bastante com as perguntas. Valeu, Diego. Obrigado a você mais uma vez. Um grande abraço. Está aí aberto um grande campo de experimentação. Com certeza. Para a gente encerrar, eu vou pedir a Marcela Collodi para fazer a prece de encerramento. Obrigada, Mestre Jesus, pela tua proteção, pelo teu amparo, pela inspiração sobre o Diego nessa noite, fazendo com que ele transbordasse o que tem de melhor dentro dele. Obrigada ao Paulo de Tarso, que permite estarmos aqui nesse ambiente virtual, aprendendo, compartilhando, saindo daqui, mestre, cheio de reflexões, e que essas reflexões nos ajudem a caminhar de forma mais reta, mais firme, mais convicta, pela estrada bendita que o Senhor traçou para nós. Obrigada pelo convite, mestre, a sermos teus ceareiros por mais essa encarnação. Que tudo que aqui aprendemos, associado a tudo que a doutrina tem nos trazido, possa nos servir para não só ajudarmos outros, mas principalmente cumprirmos o dever moral de auxiliarmos a nós mesmos em primeira instância, porque mais preparados poderemos ajudar com mais qualidade a tantos quanto precisem, cruzem nossos caminhos. Que tenhamos uma noite tranquila de refazimento, um excelente final de semana, sempre sob a tua proteção, através dos teus mensageiros de luz. Que acima de tudo e de todos seja sempre feita a vontade de Deus, nosso Pai. Que assim seja.